Qual é a diferença entre modelista e piloteira? Se você não sabe, fica nesse vídeo que eu vou explicar. Bom, a modelista é a pessoa que cria esses moldes aqui. A pessoa que entende da medida, do encaixe. Por quê? Porque digamos que a sua roupa tem que se tornar reta para ser colocada no papel. Então essa manga é de um jeito, essa frente, a costa, tudo é colocado de um jeito no papel, que ela vai ficar, entre aspas, reta, e depois, conforme montar, vai dar a forma do corpo, né? Afinal, nós temos ali diversas partes do nosso corpo. Então isso é uma matemática, né? É uma matemática ali deixa eu abrir aqui, da moda, né? Enfim. E o que é piloteira e qual que é a diferença entre uma e outra? Bom, modelista faz o modelo, certo? E a piloteira? A piloteira faz a peça que vai dar origem a todas as outras peças depois dela. Então você imagina o seguinte: só a modelista fazendo a peça já é o suficiente? Muitas vezes não. Por quê? Muitas vezes a costureira, ela só vai pegar e montar. Muitas vezes a costureira, ela só faz aquilo que está ali programado e acabou. Ela não vai sentar, estudar para ver se aquele molde está correto ou não, para ver se tem alguma parte para melhorar, porque isso acontece. E acontece muito do molde precisar de melhorias, tá? Essa caneta tá ruim. Aí o molde vai precisar de melhorias. Só separei aí do chão pra gente não confundir, tá? As meninas assustaram, porque eu nunca jogo as coisas no chão. Sabe por que eu fiz assim? Porque se eu ponho na mesa aí, depois eu, né, cabeçudinha, vou pegar e vou tentar de novo, vou passar raiva com ela. Então eu não quero mais passar raiva com a caneta, já pode pôr no lixo, por gentileza. Ou faz igual a gente fazia na escola, põe um pouco de álcool dentro pra ver se volta. Enfim, gente, aí às vezes o molde vem com problema, o molde vem com algum tipo de defeito, e você vai mandar para produção, por exemplo, 1000 peças, com um molde que você ainda não testou, que você não sabe se tá bom. Inclusive, essa semana que passou, um molde comprado, essa semana mesmo, um molde comprado deu defeito pra mim. Pois é, um molde que eu paguei por ele, deu defeito. E aí a gente faz como? Senta e chora? Não. Ainda bem que eu fiz uma peça, porque se eu mandasse fazer as 18 peças de teste, que eu vou fazer teste com esse molde, eu poderia perder essas peças, não é? Então isso seria muito triste, aí sim eu ia sentar e chorar. Aí o que a gente faz? A piloteira serve para fazer a peça piloto e testar se esse molde está bom, se ele encaixa direitinho, se todas as partes estão completas e etc. Igual eu falei pra vocês, tem muita costureira que não vai ver, só vai simplesmente montar e você que se vire, porque você tá pagando a montagem, né? Porque a piloto, ela é pago à parte, ela é separada, ela custa mais de R$100 para ser montada, uma piloto, muitas vezes. Às vezes você tem uma costureira parceira que monta para você a piloto sem cobrar a parte, né? Principalmente quando está começando, isso é importante. Eu tive muitas costureiras parceiras que montaram piloto para mim sem cobrar a parte, porque a época que eu estava apertada, lascada, ferrada, elas estavam aí para mim, por isso que hoje eu garanto serviço para elas, eu tiro o serviço de não sei da onde para ter para elas. Então, enfim, adianto estoque, deixo tudo mais impossível, porque foram costureiras que me ajudaram quando eu precisei, então eu não posso deixar de ter serviço para elas, por exemplo, porque tem uma costureira que absorve muito serviço e as demais vão ter serviço também, enfim, a gente vai seguindo. E o que é a piloteira? A piloteira é aquela pessoa que vai fazer a peça, que vai mandar em todas as outras. A peça manda-chuva, a peça que vai dizer se faz assim ou se faz assado. Louco, né? A peça que vai dizer tudo. Onde vai o lastex, onde começa o lastex se tiver lastex, onde começa o elástico, onde termina elástico. Detalhes que a costureira, simplesmente montando, muitas vezes não sabe, não entende. E o que acontece? Se você não colocar essa piloto para rodar, né, não tiver essa piloto, você pode acabar perdendo a produção. O que eu faço aqui, já que na minha região eu não tenho piloteira, digamos assim, e eu quero testar rapidamente? Eu mesma monto. Você que é costureira, você mesma pode montar. A piloteira é boa para quem tem peça terceirizada, gente. Quem costura, olha no YouTube, aprende a montar e monta. Se você tiver uma costureira com boa vontade, conversar com ela,
Pode ser que ela monte a peça para você, mas aí tem que analisar, porque é justo. Quanto mais tem que pagar para ela, enfim. O que eu faço? Para eu saber se os meus moldes estão bons, eu monto pelo menos a primeira peça e no tamanho da minha filha. Se é infantil. Adulto, no meu tamanho. Tamanho que eu falo M e tal, não é tamanho sob medida, é uma peça que vai me servir. Por quê? Para eu ver se o gancho tá bom, se fechou legal, se tá tudo certo. Por exemplo, essa outra aí que eu fiz, a piloto, o gancho tava ruim. O que a gente faz? Arruma. Eu conversei com quem me vendeu o molde, eles me arrumaram uma peça e vida vai seguindo. Vale a pena fazer molde? Depende. Eu acho que assim, é muito estudo, muito tempo para você fazer sozinha. Às vezes vale a pena você pagar alguém para fazer ou comprar um molde pronto. Tem molde de R$10 na internet. Tem molde grátis na internet. Eu, por exemplo, vou enviar um molde de leg para vocês depois. Então, depende. Se for coisa simples, moletom, calça leg, calça jogger, calça pantalona. Gente, esses daí são moldes simples. Se for modelagem assim, bem lisa, né? E aí, geralmente, você consegue fazer comprar esse molde pronto pra usar, pra trabalhar com eles. Entendeu? Então, minha amiga, relativo. Mas todo trabalho tem seu lugar. Uma produção de 1000 peças com uma modelagem ruim ou 100 peça piloto, você pode perder tudo. Imagina você colocar uma blusa que fica pegando aqui na axila, que você não consegue encaixar bem o braço. E muitas vezes olhando você não vai saber se encaixa ou não. Só na hora de colocar você vai ter certeza. Entendeu? Tudo é importante. O corte bom é importante, porque se cortar muita perna direita da calça e esquecer o lado esquerdo, esquecer de inverter o lado ali, você perde peças, né? Se a pessoa, por alguma razão, cortar faltando uma manga só, o infesto todo, você vai fazer o quê com blusa de uma manga só? Que sejam 500 blusas. Colocou uma manga só e cortou sem ver, você pode perder. Depois você vai fazer como? Você vai comprar um monte de tecido só para infestar de novo e fazer uma manga? Trabalho desgramado que isso dá. E muitas vezes é um infesto que tem 5, 6 rolos de tecido. Você vai fazer como para fazer esse monte de manga? Muito louco isso, né? Então, todas as etapas são importantes para que a sua produção saia bem feita. E saia uma coisa que, assim, vai dar para usar depois. E vai te trazer lucro. Do contrário, é prejuízo na certa. Então, assim, você que é costureira pode fazer o serviço de piloteira. Você que é costureira pode fazer o serviço de modelista, mas precisa de muito estudo para isso. Então, hoje tem alguns programas de inteligência artificial que fazem molde, não estão bons ainda, pelo que eu testei. Ou molde pronto. Eu compro molde pronto ou pego na internet molde pronto, que eu pego gratuitamente, compartilho aqui com vocês, compartilho com as minhas alunas e etc. Minhas alunas eu compartilho até mais, porque dá trabalho organizar molde, né? Mas eu consigo compartilhar até mais. Aqui eu compartilho alguns basiquinhos que vocês já conseguem fazer ali as primeiras peças, principalmente pecinhas assim, conjuntinho e etc. Então, sucesso aí na jornada, espero ter respondido bem essa dúvida.